Por que que tudo que é mais proibido é mais gostoso? Essa frase, esse tema, roda gerações, né, meu garoto? Até entre rodas de amigos, até mulheres falando. Por que que isso realmente é algo que dá mais prazer nas pessoas? E você sabe que os meus vídeos não é baseado em achismo, é baseado em psicologia realmente, que é comprovado cientificamente pelas naturezas humanas, correto? E antes de iniciar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Isso é aulas que você não encontra nem em curso pago, que muito de guru que você já comprou aí, não desmerecendo. Existe um porquê que eles estão, querendo ou não, ensinando isso, tá? Aquelas aulas que eles estão lá, entendeu? Tá? Mas existe um porquê por trás de todo o comportamento humano. Nada é à toa, tá? E é essa visão que eu passo nos meus vídeos, nos meus treinamentos, que inclusive você deveria fazer parte. Depois clica no link da descrição aí. Será um prazer ter você junto comigo, porque a gente tá voando, meu garoto. Tá? Reforça o trabalho do papai, porque tudo aqui que eu tô falando pra vocês, isso aqui foi estudado, eu tive que tirar a mão do bolso mesmo, entendeu? Investir em conhecimento em muito tempo, 13 anos já, entendeu? Então isso aqui não é brincadeirinha, porque sem esse conhecimento aqui, muitos homens andam sofrendo. Sobre relacionamento, mulheres, persuasão, o que for. As pessoas sofrem por falta de conhecimento e Jesus falou, o ser humano padece por falta de conhecimento. Quer fazer mentoria comigo também? Clica no link da descrição aí, tá? Então vamos lá. Você já reparou que tudo que a gente não pode é o que mais quer? A pessoa comprometida, a mensagem que não devia responder, o beijo que não devia acontecer, o proibido tem um gosto diferente. E a psicologia explica isso por quê. Só que antes de eu explicar isso, eu quero falar alguns exemplos para vocês. Todo mundo já passou por isso, ou ainda não passou, vai passar. Você chega em um ambiente com sua namorada, correto? Você está com o foda-se ligado, você está lá sentado conversando com ela, de repente você começa a observar, tá, alguns desconforto dela, né? Ela tá fazendo careta, tá esquisita, tá estranha, aí você pergunta por quê? O que é que tá acontecendo? Depois aí ela fala, aquela moça ali não para de olhar para você. Ou seja, era alguém que você não estava nem percebendo no ambiente, só que depois que ela falou, você começa a observar aquela mulher. Só que isso começa a gerar um interesse muito grande dentro de você, não é? Não porque a mulher está te olhando, é porque é proibido fazer aquilo, entendeu? Então te dá mais excitação. E essa época aí da questão, ó, eu quero que você reflita agora o que eu vou falar. Essa questão do proibido é mais gostoso está desde a época da Bíblia em Gênesis, quando Deus virou para Adão e Eva e falou o seguinte, ó, vocês podem comer qualquer fruto desse reino, desse jardim, exceto aquela árvore, que é a árvore da vida. O que a Eva fez? Comeu e ainda deu fruto para Adão. Ainda a serpente ainda seduziu. Ou seja, é proibido, mas será? Por que é proibido? Por que eu não posso comer? Eu quero descobrir. Entendeu? Agora vamos falar a questão aqui que é um pouquinho mais avançado. O cérebro é viciado em recompensas difíceis. O que é fácil, o cérebro ignora. O que é difícil, raro ou proibido, ele interpreta como valioso. É a lógica da escassez e o valor de algo cresce na medida em que ele é limitado. Robert Greene explica isso em A Arte da Sedução. O desejo é alimentado pela distância, pelo obstáculo, pelo atraso. O proibido transforma o comum em irresistível. Exemplo prático. Um homem pode ter várias mulheres disponíveis, mas se uma o rejeita, ele imediatamente ela se torna a mais desejada. Por quê? Porque o cérebro associa a rejeição à importância. Conclusão. O proibido ativa a mesma área cerebral do prazer e da recompensa, sistema dopaminérgico, criando uma tensão emocional que se transforma em excitação. Vou te dar um outro exemplo. Por que todas as vezes quando você fala que o teu braço está machucado para um amigo ou uma amiga, ela simplesmente bate nesse braço machucado, meu garoto? Você fala assim, ó, não toca aqui porque isso aqui está doendo. Eu bati o braço, está doendo muito, não toca aqui. As pessoas batem justamente aonde que não pode bater. O ser humano gosta de perseguir aquilo que ele não pode. Traficantes, por que muitas mulheres gostam de traficante? Porque é o cara proibido de se envolver, é perigoso, não pode, mas ela sente tesão naquilo, entendeu? O ser humano, ele gosta de correr riscos, ele gosta daquilo que é proibido. 2. O proibido cria tensão, e tensão é combustível do desejo. Nenhum desejo sobrevive ao tédio, é o que eu falo, por isso que muitos relacionamentos acabam, porque vira previsível e vira tedioso, entendeu? As pessoas são viciadas nas emoções que quer criar, entendeu? Que quer viver. O desejo precisa de barreiras, mistérios e risco para continuar vivo. Por isso que tem muita mulher que justamente morre por causa de homens que não dão a mínima para ela, porque é difícil, é valioso. E a gente escuta desde pequeno que tudo aquilo que é difícil vale a pena, entendeu? Então isso associa em todas as áreas da vida. Por isso que eu sempre falo que o inconsciente que domina o ser humano. E o Carl Jung disse, enquanto você não transforma o teu inconsciente em consciente, ele dirigirá a sua vida e você no final vai chamar que isso foi destino. Entendeu? Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente fala, como a gente se comporta, se torna uma verdade na nossa vida pelo ato da repetição. Entendeu? Porque vira algo inconsciente, automático em nós. E quem domina o inconsciente das pessoas, domina tudo delas, tá?
Então eu quero te falar isso. Ó, conclusão, o proibido gera adrenalina e a adrenalina amplifica a dopamina, a química perfeita do prazer. 3. O efeito fruto proibido, que eu citei de Gênesis. Desde criança somos ensinados a obedecer. Mas dentro de todo ser humano existe o instinto de rebeldia. O desejo de se sentir livre, de desafiar o controle. Carl Jung dizia, aquilo que você reprime domina você. O inconsciente busca o que a consciência proíbe. É o famoso efeito Adão e Eva. Quando algo é dito como proibido, nossa mente imediatamente cria curiosidade e fantasia sobre isso. Exemplo, pessoas entram em relacionamentos escondidos, não pela pessoa em si, mas pela sensação de transgressão. Elas não estão se apaixonando, estão se libertando por alguns minutos da moral, da rotina e das regras. Conclusão, o proibido dá a sensação de poder, de fuga das normas, e isso é viciante. Com certeza, se você é homem e um dia você conheceu uma mocinha e os pais não gostaram de você, tá? O pai e a mãe falaram, não se envolva com esse menino não presta, esse menino faz isso, aquilo. Por que todas as vezes ela não conseguia desprender de você? Porque era proibido. E você via que ela se entregava para você numa alta intensidade jamais vista, entendeu? Porque ela queria o quê? Quebrar a regra. Ela estava vivendo o quê? O instinto de rebeldia. Ela não queria seguir a regra, certo? Então tem um lado dentro da gente que a gente é rebelde, mano. A gente quer desobedecer. Por isso que tantas vezes quando o homem fala dentro do relacionamento para a mulher, você não pode trair, a mulher vai lá e trai. Porque é o instinto da rebeldia. A questão de quebrar regras, entendeu? Quanto mais você fala para o ser humano, não faça isso, ele vai fazer. É igual você falar para a criança, não coloca o dedo na tomada, você vai tomar choque. A criança, pela curiosidade, vai lá, coloca o dedo na tomada. Entendeu? Mesmo que ela sinta dor. Ela quer se sentir realizada em viver o proibido. O proibido dá identidade ao desejo. O proibido não é só prazer, é afirmação de poder. Quando alguém quebra uma regra por você, ou você quebra por alguém, há um sentimento inconsciente de eu sou especial o bastante para merecer o risco. Nietzsche dizia, em Além do Bem e do Mal, o homem deseja não o prazer, mas o exercício do poder que o prazer concede. E é por isso que o caos proibido, como amante, colega de trabalho, pessoa comprometida, são tão intensos. Não é o amor, é o ego sendo alimentado pela exclusividade do risco. Conclusão, o proibido não é excitante apenas pelo prazer físico, mas pelo reconhecimento psicológico que ele traz a alguém quebrar uma regra por mim. Muitas mulheres desejam homens comprometidos não pela questão do homem em si, mas pela competição em relação a outras mulheres, sabia? Eu sou mais forte do que essa outra mulher, eu sou mais interessante do que ela, eu tenho mais poder do que ela. Então é uma competição, é proibido. Então ela quer o quê? Passar por cima dessa regra e ver que ela domina o proibido. E ainda é o quê? Poderosa. 5. O proibido é uma ilusão que o mundo moderno venera. Vivemos em uma era de liberdade total, mas emocionalmente as pessoas estão entediadas. Tudo é acessível. E quando tudo é acessível, nada é excitante. Por isso o proibido ainda fascina. Ele quebra a rotina emocional da previsibilidade. Robert Greene alerta. O mistério é a forma mais pura de poder. Quando tudo é revelado, o desejo morre. Conclusão. Proibido é o último refúgio da emoção em um mundo que perdeu o mistério. Por isso que a gente sempre ensina que dentro do relacionamento a previsibilidade nunca pode existir. Porque segurança demais causa tédio nas mulheres ou nas pessoas. Não é que você tem que ficar causando incerteza, mas a incerteza aumenta o desejo, porque a nossa mente odeia informações incompletas, isso é comprovado pela psicologia, sempre isso. As pessoas só vão perseguir você quando elas não descobrem você por completo, e você causa expectativa e curiosidade nas pessoas. Então, enquanto ela não consegue decifrar aquilo de você, ela não vai sossegar. Mulheres, quando acham que estão sendo traídas, o que elas fazem? Roda o mundo para descobrir quem que é a mulher, entendeu? Até ela chegar numa conclusão, mesmo que seja errado. E quanto mais energia gasta em relação a você, mais presa ela fica, entendeu? 6. O lado sombrio do proibido. O problema é que proibido nunca entrega o que promete. Depois que o risco acaba, o encanto morre. Por isso muitos se tornam viciados em novas transgressões. Não por amor, mas pela sensação de viver no limite. Erich disse o seguinte, as pessoas confundem o amor com a excitação da conquista. O amor começa quando o proibido deixa de ser excitante. Isso exige o quê? Uma maturidade emocional, entendeu? Vou repetir de novo, Carl Jung disse o seguinte, enquanto o teu inconsciente não se transforma em consciente, ele dirigirá a sua vida e irá o quê? Fazer você falar que é destino, entendeu? Então você precisa entender sobre a sua natureza humana, sobre as suas coisas inconscientes que afetam os resultados que você tem na vida, para que depois você não haja no automático e chame isso de destino, entendeu? O amor, viver o amor real, realmente, é você entender isso. O seu inconsciente, transformar ele em consciente para que você não faça cagada dentro do relacionamento, isso tanto o homem quanto a mulher, tá? Conclusão, o proibido é o vício mais disfarçado do ser humano. Parece paixão, mas é apenas dopamina, máscara de amor. Vamos ver aqui, o proibido. Questão sexual, entendeu? Por que mulheres gostam de fazer sexo, às vezes, em elevadores, terreno baldio, construção, banheiro de uma festa? Entendeu? Por quê? Porque é proibido. A excitação de quebrar uma regra, entendeu? Tá? Então, por isso que eu sempre falo. Você quer dominar a pessoa? Você quer que a mulher seja fiel a você?
dentro de um relacionamento, não fique reforçando que você tem medo de ser traído e que não pode trair. Já tentou zoar alguém que auto se zoa? Qual que é a graça? Você para de zoar essa pessoa. Agora você já tentou zoar alguém que não gosta de ser zoado? Tem mais graça ainda, porque a pessoa fica brava. Entendeu? Fidelidade dentro do relacionamento que é proibido. A mulher, você instalar pra ela, é proibido me trair, você não pode fazer isso. Aí que ela vai se sentir com muito mais tesão sabendo que é proibido, entendeu? Claro, você impõe limites, tá? Mas você não reforça isso na cabeça dela, porque essa intensidade aumenta. Talvez um cara que ela nunca sentiu atração, ela comece a sentir atração porque você intensificou essa ideia dentro da cabeça dela. Aí como ela sabe que é proibido, às vezes ela vai querer viver essa experiência pra ver se realmente, pra quebrar essa regra do proibido. Já aconteceu muito isso comigo, de homens terminarem relacionamento com a mulher porque a mulher, sei lá, me seguia, porque curtia uma foto minha, que eu acho errado também, né? Mas isso criou na ideia na cabeça dela o seguinte, ó, será que realmente esse homem é bom? E ela criou um desejo pela questão da curiosidade, a intensidade, é proibido, mas eu vou ter que descobrir, porque o homem ficou falando tanto na cabeça dela que ela teve que experimentar. Depois transou comigo, saiu comigo, só que depois ela não ficou no meu pé, entendeu? Eu só queria ter a curiosidade de viver o proibido. Então tenha sempre isso em mente, tá? Tudo é comprovado, meu garoto. Depois clica no link da descrição e vem se transformar no meu aluno. Tamo junto, é nóis.